Galera, na nossa última aula, nós trabalhamos então com ressonância, te mostrei vários tópicos de ressonância e mostrei também a onda estacionária. Saí ali, peguei uma mola compridona, eu com meu filho, e mostrei para você ali como é que funciona uma onda estacionária. Dando sequência naquele assunto, a gente vai falar sobre as cordas sonoras e tubos sonoros. Elas amplificam as vibrações e geram sons baseado no fenômeno de ressonância, baseado na onda estacionária, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Então o que eu desenhei aqui no quadro? Desenhei uma corda e os vários harmônicos possíveis, dos quais você viu no vídeo anterior. O primeiro harmônico da corda, o segundo, o terceiro, o quarto. O primeiro harmônico da corda, então vamos imaginar que eu pego um violão, tem uma corda esticada no violão e eu dedilho a corda. Só chego na corda e dou uma dedilhada nela. Ela sempre vai tocar o harmônico fundamental ou primeiro harmônico. Por esse motivo ele chama fundamental. Porque se eu dedilhar a corda, vai tocar o primeiro, vai tocar esse fundamental. Então aqui nós temos o harmônico fundamental. Os próximos harmônicos são os harmônicos excitados. Então eu posso, para tocar isso daqui, eu vou ter que ter um gerador de frequência que gere essa onda, que excite a corda nessa onda, para que ela amplifique esse som. Um gerador de frequência que excite nessa frequência. No caso de um violão, o que o instrumentista faz é colocar o dedo nessa posição na corda e tocar o primeiro harmônico com a metade da corda. Faz o mesmo serviço. Ah, eu quero tocar o terceiro harmônico. Então eu coloco o dedo aqui em 2/3 da corda e toco aqui. Com isso eu consigo as frequências diferentes. Agora, se eu pegar a corda como um todo, esse é o fundamental e os outros são os harmônicos excitados da corda, que é o segundo harmônico e o terceiro e o quarto harmônico. Harmônicos são frequências. Inclusive, a relação de frequências aqui é: o primeiro harmônico tem uma frequência F, o segundo 2F, 3F, 4F. Então, quando eu estava brincando com meu filho naquela corda, naquela mola, e eu acertei o primeiro harmônico, vamos supor que eu estava com a minha mão oscilando em 1 Hz. Então, o primeiro harmônico era 1 Hz. Qual era o próximo que aquela corda ia aceitar? O dobro, 2 Hz. Depois o triplo, o quádruplo e assim por diante. Vamos supor que existe uma corda num violão, eu não vou marcar nenhuma posição, a corda inteira. Ela toca 440 Hz. A próxima amplificada dela é 880. Se eu tentar 660, essa corda não toca, a não ser que eu marque uma posição nela, alterando o comprimento da corda. Então esses são os harmônicos possíveis que uma corda amplifica. O que a gente tem que fazer é interpretar esses desenhos aqui relacionando o lambda com o L. O L é o tamanho da corda. Esse é o L, o tamanho da corda. Nesse caso, lembra, um lambda são 2 fusos. 2 fusos, aqui eu só tenho um fuso. Então nesse caso aqui, o L, ele é lambda sobre 2. O comprimento da corda é meia onda. No caso de baixo, o L pega os 2 fusos que são relacionados a uma onda. Então, no segundo caso, o L é lambda. Só que para ficar um padrãozinho sempre dividido por 2, eu vou escrever assim: 2 lambda sobre 2. No terceiro harmônico, é uma onda e meia. Então, o L é 3 lambda sobre 2. No quarto harmônico, são 2 ondas. 4 lambda sobre 2. No quinto harmônico, 5 lambda sobre 2. Então, se eu for lá embaixo, no enésimo harmônico, primeiro, qual que vai ser a frequência? N vezes a frequência fundamental. E o L, que é o tamanho da corda, é N lambda sobre 2. Essa é a fórmula geral que relaciona comprimento da corda com comprimento de onda. Então aqui, ó, são os harmônicos possíveis de uma corda sonora.
E ficou bem tranquilo para você entender, porque você viu na experiência esses harmônicos sendo gerados. Além de você interpretar o desenho e saber o primeiro, o segundo, o terceiro, desenhar esses harmônicos, você tem que usar a equação de onda, com certeza você vai ter que usar, um V igual a lambda F, essa é carro-chefe, e existe uma equação chamada equação de Taylor, que calcula a velocidade de uma onda numa corda esticada. Equação de Taylor, calculando a velocidade de uma onda numa corda esticada. Vou pausar o vídeo e vou te explicar a equação de Taylor. Então a gente vai falar um pouquinho da equação de Taylor, que é a equação que mede a velocidade de um pulso transversal em uma corda. Para ondas longitudinais como o som, aí é outra história. Então aqui, ondas transversais numa corda. Vamos pensar o seguinte, coloca na tua mente agora um violão num processo de afinação. O que você pode mexer num violão para alterar a frequência? Lembra, afinar o violão eu estou alterando a frequência. V igual a lambda F. Eu não vou alterar o lambda. Desculpa. Eu não vou alterar o lambda porque o lambda está relacionado ao tamanho do braço do violão. No caso do primeiro harmônico ou fundamental, o lambda é o dobro do tamanho do braço do violão, que é o que eu falei no quadro anterior. Então esse lambda é fixo. Se eu quero alterar a frequência, eu devo alterar a velocidade. Para alterar então a velocidade, eu posso mexer na tarraxa do violão, apertar ou soltar a corda. Então a velocidade do pulso depende da força de tração. Força de tração. E aí a regra é a seguinte, quanto maior a tração, maior é a velocidade. Quanto mais eu aperto a tarraxa, mais rápido o pulso se propaga. E depende da espessura da corda. A espessura da corda vai me indicar quantos gramas de massa eu tenho a cada metro de corda. Essa grandeza chama-se densidade linear. Qual é a massa por comprimento? Então depende aqui, ó, da densidade linear. Quanto maior a densidade linear, menor é a velocidade. A densidade linear é massa por comprimento. Delin, massa por comprimento. Bom, intuitivamente, a gente pode chegar que a equação de Taylor é dada por essa expressão, ó. A velocidade é igual. No numerador eu vou colocar a tração, ficou essa manchinha no meu quadro aqui, e no denominador, densidade linear. Aí vem a pergunta, será que essa expressão está certa? Porque eu não estou fazendo uma dedução matemática dela. E existe uma dedução matemática, usando o teorema do impulso, mas não é legal. Tá? Não é legal. Pelo menos para vestibular não, para um curso de física é legal. Será que isso está certo? Existe um princípio na física chamado princípio da homogeneidade das equações. Uma equação tem que ser homogênea. O que significa isso? A unidade do lado esquerdo tem que ser igual à unidade do lado direito. Isso é uma condição necessária para a equação esteja correta. Então vamos ver essa unidade. A unidade do lado esquerdo está em metros por segundo. A unidade do lado direito está em Newton dividido quilograma por metro. Né? Densidade linear quilograma por metro aqui é Newton. Metro por segundo é igual. O Newton é massa vezes aceleração. Então, quilograma vezes metro por segundo quadrado, dividido quilograma por metro. Metro por segundo é igual. Esse quilograma eu simplifico. 1 sobre metro vai lá para cima, vai ficar metro quadrado por segundo quadrado. Isso não está correto. Metro por segundo não é igual a metro quadrado por segundo quadrado. Para isso ficar correto, tem a necessidade de uma raiz quadrada aqui, ó. Se tiver uma raiz quadrada, aí eu tenho a igualdade na dimensão. Metro por segundo é igual a metro por segundo. Então eu volto colocando a raiz na expressão.
Ainda não é certeza, como eu não fiz a dedução matemática dela, que essa equação é verdadeira. Pode ser que ainda tenha alguma constante adimensional ou alguma outra coisa. Porém, no caso da equação de Taylor, ela fica correta. Se você for testar essa expressão empiricamente, ela está correta. Então a equação de Taylor mede a velocidade de um pulso numa corda esticada. Junto com a equação geral da onda, V igual a lambda F, junto com os harmônicos, é o assunto que você, é a teoria que você precisa para resolver cordas sonoras. Legal? Agora a gente vai para o próximo tópico, que é tubos sonoros. Vamos lá. Galera, no nosso último tópico a gente falou sobre cordas sonoras. Então agora nós vamos falar a respeito de tubos sonoros. Então aqui a gente tem algumas condições, cara. Se eu quero que o tubo entre em ressonância, na extremidade aberta eu tenho que ter um ventre e na extremidade fechada eu tenho que ter um nó. Essa é a condição para ressonância. Se não obedecer essa condição, não vai rolar uma ressonância. Aí o que nós temos que fazer? A gente tem que estabelecer ali os desenhos dos harmônicos. Então eu tenho que começar a desenhar os harmônicos nos tubos. Igual às cordas, os tubos eles entram em ressonância com mais de uma frequência. Então tem o primeiro harmônico, o segundo harmônico e assim por diante. Então se eu excito o tubo com determinadas frequências características, ele entra em ressonância e amplifica um monte esse som. Primeiro eu vou te explicar aqui os harmônicos e tudo mais, e depois a gente vai fazer uma experiênciazinha bem legal, cara. Então vou começar aqui com os desenhos. Ó, tubo aberto. Nas duas extremidades a gente tem que ter um ventre, nas duas. Então eu vou começar de um ventre e termino no próximo ventre. Tá aqui, ó. É a menor distância entre os dois ventres. No harmônico de baixo, eu vou pular um ventre e vou parar no próximo. Assim. No de baixo, eu vou pular 2 ventres e vou para o próximo. São uns desenhos chatinhos de fazer, cara. Tá aí, ó. Então esses são os harmônicos dos tubos abertos, e assim vai. Nesse primeiro caso, o tubo tem um tamanho L. E eu preciso relacionar o tamanho do tubo com o comprimento de onda. Então aqui a gente tem que o L é lambda sobre 2. É meia onda. No próximo, o L é uma onda completa. 2 lambda sobre 2. No próximo é uma onda e meia. 3 lambda sobre 2, assim por diante. É só analisar o desenho, galera. Saí de uma crista, cheguei até a crista novamente, é uma onda. Saí de uma crista, cheguei a uma crista e fui para um vale, uma onda e meia. Então é bem tranquilo. O primeiro harmônico, que é esse daqui, ó, primeiro harmônico, ele tem uma frequência F. No segundo, vai para o dobro da frequência. Segundo harmônico, 2F. Terceiro harmônico, 3F. E assim por diante. Então um tubo sonoro ele amplifica os mesmos harmônicos que uma corda. Então o primeiro harmônico do tubo é 440 Hz. Ele também toca 880 Hz, 1320 Hz e assim por diante. Primeiro harmônico, segundo e terceiro. Além de você ter uma noção do desenho e saber relacionar o L com o lambda, a outra equação que você vai usar, V igual a lambda F, equação fundamental da ondulatória. Só isso. Tubo sonoro é isso. Não tem para onde você escapar. Desenho, relacionar o número do harmônico e V igual a lambda F. Cuidado com o desenho do tubo fechado. Tubo fechado eu tenho que ter nó aqui e tem que ter ventre aqui. Então no desenho do tubo fechado vai ficar assim, ó. Um ventre até um nó, menor distância entre o ventre e o nó. Agora eu vou para o próximo. Aqui. Saí de um ventre, pulei o primeiro nó, fui para o próximo nó. Agora o próximo.
Dificinho o desenho, cara. Mas deu, ó. Aí. Pulei esse nó, fui pro próximo nó. Certo? Agora, seguinte. Vamos comparar o L com o comprimento de onda. Esse pedacinho da onda que eu desenhei é 1/4 da onda. Então, o L é lambda sobre 4. É 1/4 da onda, porque a onda inteira são 2 fusos completos. Isso daqui é meia onda mais 1/4. São 3/4 da onda. Olha a diferença, cara. Aqui de lambda sobre 2, que era meia onda, dobrou. Aqui foi 3 vezes. Isso significa que o tubo fechado ele não toca o segundo harmônico. Ele toca o primeiro harmônico com frequência F. Como daqui para cá o comprimento de onda ficou reduzido 3 vezes, se eu isolar o lambda, isolo o lambda, aqui dá 4L, aqui dá 4L sobre 3. Se o comprimento de onda ficou reduzido 3 vezes, a frequência aumenta 3 vezes. Então aqui eu tenho o terceiro harmônico com frequência 3F. Olha o próximo são 5/4 da onda. 5/4 da onda. Então o lambda, em relação ao primeiro, caiu 5 vezes. Aí eu vou direto para o quinto harmônico, que é 5F. Então essa é a característica especial dos tubos fechados. Vamos supor que eu regulo um tubo para ele ressonar em 440 Hz. Ele não vai ressonar em 880 e vai ressonar em 1320, porque ele vai direto para o terceiro harmônico. Além de você saber fazer o desenho e relacionar, V igual a lambda F é a equação. Na sequência eu vou te mostrar uma experiência. Minha dica é assista a sequência do vídeo com fone, ou colocar num sistema de som legal, porque senão você não vai conseguir ver a amplificação dos graves da frequência 440, você não vai conseguir ouvir essa amplificação assistindo o vídeo no celular. Então, curte a experiênciazinha, depois a gente volta. Fala galera, acabamos de ver a parte teórica de tubos sonoros, e aí eu montei uma experiênciazinha aqui para vocês. Aqui a gente tem um alto-falante que está ligado ao meu celular. Ligou aqui, ele manda o sonzinho ali no tubo. Eu tô mandando 440 Hz de onda senoidal. Do lado do tubo eu coloquei um nível, né? Pelo princípio dos vasos comunicantes, esse nível sempre vai estar igual à água do lado de dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar 440 Hz nesse tubo, ele está cheio de água. Aí eu vou soltar um adesivinho aqui e vou verificar onde que ele dá o harmônico máximo de ressonância. É isso que a gente vai fazer. Sonzinho rolando, vou soltar a água. Vamos analisar o que acontece com o som. Fenomenal, cara. Que amplificação, cara, que deu. Só vai dar essa amplificação. Muito bom, cara. Deu pra ver certinho a amplificação fenomenal do tubo. Primeiro harmônico do tubo sonoro. Vamos ver quantos centímetros ele deu aqui, ó. Tá dando 17 centímetros. Então, cara, o que a gente conseguiu nesse tubo? Ele é um tubo fechado. Com 17 centímetros de comprimento. Ele está amplificando 440 Hz. É isso que está acontecendo. E o primeiro harmônico do tubo fechado tem que ter um ventre aqui e um nó na parte fechada, que é a água. Sabemos então que o lambda é 4 vezes isso daqui, porque no primeiro harmônico do tubo fechado, o lambda é 4 vezes
o tamanho do tubo. 17 centímetros vezes 4. 28 vai 2. 68 centímetros deu lambda. Feito. Temos o nosso lambda e temos a frequência usada. V igual a lambda F. V igual a lambda F. Vou fazer uma continha e vou calcular a velocidade do som, cara. É isso que a gente vai fazer. Então vai ficar 440 vezes 0,68. Isso deu 300 metros por segundo. Então a velocidade 68, 0,68, né? Vezes a frequência, que é 440. Isso vai dar 300 metros por segundo. Ela deu um pouco baixa, confesso. Porém, eu executei a experiência 2 vezes com tubos diferentes, porque eu estava desconfiado do valor abaixo da velocidade do som, e bateu perfeito, você viu. Vamos fazer mais. Esse tubo, ele amplifica, dessa altura aqui, dessa profundidade, né? Ele amplifica o primeiro harmônico, que é 440, ele não amplifica o 880, que é o segundo harmônico, e ele amplifica o terceiro harmônico, que é o 1320. Então eu vou pausar o vídeo, vou encher, vou fazer com 880 e vou verificar se ele vai dar aqui, ó, que foi o meu teste. E depois eu vou fazer com o terceiro. Então vou testar o segundo harmônico e o terceiro harmônico nesse tubo. Vou pausar e já voltamos. Galera, tudo preparado. Tubo cheio. Agora eu vou colocar 880 Hz. E vou soltar aqui. Ele já tinha dado um harmônico aqui em cima, você percebeu, né? Tava aqui, ó, ele já tinha dado um harmônico ali. Eu quero que dê aqui, ó. Ó, o líquido já tá aqui. O líquido tá na ponta do meu dedo. Tá cancelando o som. É capaz, olha lá, ele vai dar um harmônico lá embaixo, ó. Bom, a gente já mostrou o que queria. O segundo harmônico aqui ele não amplificou, que aqui é o objetivo do nosso estudo. Vamos agora para o terceiro harmônico. Vou pausar o vídeo de novo. Agora, galera, 1320 é a frequência que eu vou usar. Lembrando que quando ele chegar aqui, ele vai amplificar. Só que ele vai amplificar no terceiro harmônico. Vai amplificar no terceiro harmônico. Então, provavelmente, ele já vai dar uma amplificada de cara aqui. Mais ou menos por aqui, ele já vai dar uma amplificada. E depois ele amplifica no terceiro, que é o nosso objeto de estudo. Vamos lá? A primeira amplificada ele já deu aqui, ó, onde estava meu dedo. Agora o líquido está aqui embaixo. Líquido escoando. Tá chegando. Please charge. That destroys the battery. Eu não acredito e ele ainda continuou tocando depois. Cretino. Agora vai, galera. 1320. Já dá aquela na largada. Mas não é o nosso interesse. Nosso interesse está aqui embaixo. Tá aqui, ó, só acompanhar o meu dedo. Perfeito, galera. Não tem erro, perfeito. Então esse tubo, ele amplificou o primeiro harmônico, ele não amplificou o segundo, amplificou o terceiro. E eu poderia testar, o quarto ele não amplifica,
o quinto ele amplifica e assim por diante. Então a experiência é bastante legal, cara. A gente com isso até calculou a velocidade do som, deu um pouquinho abaixo do esperado, mas a experiência funcionou perfeita. Nós testamos todos os harmônicos. Vamos voltar para a teoria.